Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de comércio internacional com o professor Luiz Miranda. Amigos e amigas, na questão de hoje nós vamos fazer uma pergunta direta. Na verdade, não nós, o examinador fez uma pergunta direta e é relativamente tranquila. Ele quer saber sobre determinadas mercadorias e a sua forma de comercialização dentro do Mercosul. Vamos então à questão? Vamos lá. Não tem muita dúvida, é relativamente tranquilo de resolver. A primeira questão, o enunciado da questão diz o seguinte: o regime de livre comércio implantado no âmbito do Mercado Comum do Sul, Mercosul, a partir de 1º de janeiro de 95, alcançou o substancial do comércio entre os 4 países membros. Persiste como exceção, dentro de tal regime, o comércio do quê? Então é o seguinte, meus amigos, minhas amigas. Efetivamente, a corrente de comércio para o Brasil, por exemplo, no Mercosul, aumentou muito. E o que é a corrente de comércio? A soma das importações com as exportações, ou seja, o volume negociado do Brasil dentro do Mercosul aumentou muito, muito mesmo. Chegou, se não me engano, a multiplicar por 20 a corrente de comércio desde o início do bloco. Obviamente que no decorrer dos anos tem a sua flutuação, mas a tendência é sempre de crescimento, tá? Então, o crescimento contínuo da corrente de comércio. E o mesmo aconteceu para todos os países do Mercosul. Então, de uma certa forma, podemos dizer que foi muito interessante, muito benéfico para a economia desses países. Agora, é o mercado comum o Mercosul? Não, o mercado comum é uma união aduaneira imperfeita e temos alguns problemas. E o examinador quer saber o quê? Quer saber quais são as mercadorias dentro desse cenário que são a exceção dentro do livre comércio. Vamos começar de baixo para cima. Produtos de telecomunicação em frangos. Existe alguma restrição na questão de telecomunicação, produtos de telecom em frangos? Vocês já ouviram falar sobre isso em alguma notícia da imprensa especializada? Não. Produtos de telecomunicação, como as torres, né, estações radiobase, não tem nenhuma barreira, né, nenhum problema para caracterizar o livre comércio. A mesma coisa o frango, que é muito vantajoso para o Brasil, que é um dos maiores produtores mundiais desse tipo de alimento. Então, a alternativa E não é. Vamos para a questão das carnes e produtos eletroeletrônicos. As carnes têm alguma restrição? Vamos pensar. Carne. Hoje em dia, se você vai num açougue, ou até mesmo num supermercado, você encontra carne argentina, carne uruguaia de muito boa qualidade, às vezes até bem mais barato que o produto nacional. Então, não há restrição alguma para o livre comércio de carnes. Isso é muito bom, não só para o consumidor, mas também para todos os produtores de um modo geral. E os produtos eletroeletrônicos também não sofrem nenhuma restrição nesse sentido. Então você pode considerar que a opção D está incorreta. Produtos de informática e bens de capital, muito menos. Não há nenhuma restrição ao livre comércio desses tipos de bens. Gêneros agrícolas e aeronaves. Gêneros agrícolas é bem tranquilo de eliminar e aeronaves também não. Então a Embraer tem uma vantagem muito grande nesse tipo de situação. Pode vender os seus produtos para os países do Mercosul sem que haja o imposto de importação zerado. Com isso a gente fica com o quê? Com automóveis e açúcar. A questão dos automóveis da indústria automobilística é muito comentado na imprensa especializada e até na imprensa não especializada. Vira e mexe, há reclamações das montadoras brasileiras sobre as restrições impostas, principalmente pelos colegas da Argentina, na exportação dos automóveis e autopeças brasileiras. Então, o comércio automobilístico, ele é todo especial. Existe um chamado coeficiente que varia
de acordo com a quantidade de itens que é exportado ou importado entre os países. Então, numa aula específica, a gente aborda sobre esse tema, mas para que vocês tenham uma ideia, é um assunto super delicado, super sensível. Também a questão do açúcar, né? A título de exemplo, a gente pode citar que as províncias argentinas do noroeste, principalmente na região de Jujuy, têm a sua economia quase que 100% dependente da produção açucareira. E o produto brasileiro, o açúcar brasileiro, ele é muito mais competitivo que o açúcar argentino. E se houvesse a liberação imediata do açúcar, seria uma catástrofe para essas regiões da Argentina e causaria um problema social muito grande. Então, por enquanto, a questão do açúcar e da indústria automobilística, que vocês já conhecem bem, está fora do livre comércio. Obviamente que isso não pode persistir para sempre, é necessário desenvolver mecanismos para que este tipo de situação seja superado no futuro. Senão, o Mercosul vai sempre andar patinando como uma união aduaneira e nunca vai chegar a cumprir, né, na prática, o que o seu nome diz na teoria. Portanto, meus amigos, minhas amigas, confirmando que o nosso GABA é a letra A de Arnaldo. Beleza? Automóveis e açúcar não fazem parte do regime de livre comércio dentro do Mercosul. Deixo aqui meu forte abraço. Se você tiver alguma dúvida, mande aí, que teremos o maior prazer em atendê-lo. E espero ver a todos vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!